RangelCast começando agora. Já segue, Já segue no Instagram? Já tá seguindo no canal? Segue lá RangelCast no YouTube. Segue no Instagram. Se quiser me seguir também, Odilei da Europa é o meu Instagram pessoal. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro, se eu seguro na cadeira, se eu fico de pé, se eu fico sentado. Mas, gente, quando Deus fala que vai colocar você perto de príncipes, pensa num sonho realizado, é o que está acontecendo aqui comigo hoje. Eu não vou nem começar dizendo, desde quando eu era criança, que ele está cansado de ouvir isso, hein? E ele não é tão velho assim. Mas eu estou recebendo hoje nada mais, nada menos, esse homem de Deus, Bispo José Luiz Moisés, Amém. do Conjunto Voz Da da Verdade. Verdade. Que prazer tê-lo aqui, Bispo, que honra. Não, você vê que Deus faz as coisas, né? Nós nos encontramos nos bastidores, vindo gravar, você também, e tudo está no controle de Deus, né? E para mim é uma honra, porque saber que em algum momento, na minha simplicidade, eu pude servir de bênção para a tua vida, isso é o meu pagamento. Então, é gostoso. A gente fala, poxa, vale a pena servir a Deus. Deus faz os seus propósitos. Estamos aqui os dois juntos hoje para falarmos, servimos de bênção para alguém. Com certeza, de muita bênção. Amém. Bispo, antes de conhecê-lo pessoalmente, né, nos bastidores, porque tem gente que quando desliga a câmera se transforma. Né? Quando liga, dá um choque, mudou. É um personagem. O senhor não, o senhor é de verdade. E o senhor fala de Deus, o senhor fala do ministério e é o tempo todo Apaixonado. Faz o que ama, né? Então, é uma verdade, é a tua essência, né? E isso é muito bonito de se ver, porque eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico e eu fico muito feliz quando eu entendo que as pessoas que eu admirei desde sempre são verdades. Porque eu já conheci pessoas que, infelizmente, decepcionaram, não foram verdades, mas eu vejo o Senhor como uma verdade. Isso alegrou muito o meu coração. E poder começar o RangelCast com um impacto desse é verdade. Eu dizer que eu nunca sonhei é mentira, mas eu não imaginei que Deus realizaria isso tão especial aqui, igual o que está acontecendo hoje aqui. Para mim é uma promessa de Deus a qual eu ainda não tinha imaginado, né? Amém. Então se cumpre lá onde ele vai além do que nós pedimos ou do que pensamos. E está pertinho do Senhor hoje aqui na minha frente é quase que... Pastor, o senhor tá... Irmãos, eu sei que você que está em casa, muitos queriam estar aqui, né? Porque o Bispo José Luiz faz parte da nossa história. E eu tenho um particular com o senhor, assim, no meu gosto musical. Claro que eu amo as músicas, eu gosto muito dos hinos do Voz da Verdade. Voz da Verdade, né? Do Além do Rio, Pastor do Carlos, Escudo, do tal. Sou Milagre. Agora, mas tem as minhas sem também. Desmerecer, eu sempre fiquei esperando a sua, porque... Não que eu tô me comparando, viu? Porque eu canto também, mas gente faz a minha voz é rouca, né? Então combinava mais, mais. E eu lembro... Você sabe que eu chego em lugares, a pessoa desconfia que sou eu, né? Mas ela não. Mas quando ela me ouve, daí sabe. Ela fala, é ele pela voz rouca. É meia única, assim, eu acho que o timbre... Verdade, tem voz rouca, tem voz única, né? Eu tô falando... Ou ama ou odeia. Quem que ama a pessoa ama, a pessoa odeia. Mas o que é legal? Legal que a pessoa me ouve e fala, é o Zé Luiz. É a voz dele. É a voz dele. Que coisa, né? E isso, eu tenho sentido a falta disso hoje, porque o gospel tá tudo muito igual hoje. Eu acho que a tecnologia... São muitas vozes iguais, né? Quando entrou... Não estou criticando, estou só dizendo que é uma realidade. Não. Quando entrou... Veja, a gente gravava analógico, né? Era 2 polegadas. Então, era mais o real que você escuta ao vivo. Mas a tecnologia foi vindo para ajudar. Se a pessoa semitonava, a tecnologia põe no tom. Se a pessoa falha um pouquinho no ritmo, ela põe no ritmo, tal, blá, blá, blá. Mas foi mudando um pouco, o digital deixou um pouco igual, por causa os recursos digitalizam, ou seja, fica digital. Então meio que fica um pouco igual, mesmo os timbres e a tessitura sendo diferentes, e fica aquele som. Mas a tua voz, se pular, não vai ficar igual, não tem jeito de ficar igual. Não, mas veja... Por causa da originalidade do timbre. Chegou uma hora
Porque a gente é raiz desde a época dos anos 70, 80, 90, imagina. Estamos em 2026. Que eu falei, eu quero aquele som de novo. E mandei o cara mudar o estúdio e trazer a 2 polegadas, que é o gravador de 2 polegadas. Mas o nosso ouvido não consegue mais. Você não consegue mais escutar o semitom. Porque cravou tanto todo mundo que a pessoa pode... Não estou criticando. Mesmo que você pegar uma pessoa totalmente desafinada, você põe e a tecnologia arruma. Então, aquele gostinho de um pouquinho do semitom. Não estou falando de semitom, não, mas o seu ouvido não consegue processar mais. Veja, mudou até a forma que a gente escuta. Não consegue mais escutar o analógico. Então, que coisa louca, né? Quem ainda tem algo para tocar disco, ainda pode ser que ele vai ter aquele som. Mas a partir de CD para frente, e hoje entra direto, né? Não tem mais CD, não tem mais nada, é tudo processado, então o som que o teu ouvido acostumou, entendeu? Quem quiser escutar o analógico, ainda tem que só se tiver disco, o bolachão, né? O senhor toca? Eu toco o violão hoje. Só violão? Tocava bateria, baixo, um pouco de teclado. Porque eu sempre prestei muita atenção na ficha técnica, né? Não, mas sempre foi violão. A maioria dos arranjos... eu ajudei. A maioria das composições passou do Carlos. Mas os arranjos... Quase os meus. E aí você unia. Eu tive uma influência, ele teve muita influência de música italiana. Você vê que as músicas do Carlos mudam de tom, tem exceções, que aí a infância dele foi escutando muita música italiana. E a minha, eu era fã do Elvis Presley. E o Elvis Presley tinha metais, back vocal e cordas. Isso por isso que... Aí o que aconteceu? Eu gosto muito também. Pega as músicas do Carlos e pega os arranjos meus. O Quem é o Caminho foi o primeiro? Ou não? O disco foi. O disco foi o primeiro? Foi Quem é o Caminho. Primeiro rock do mundo. Então, isso aí, né? E aí tem aqui o Caminho, né? Que já aí foi vindo. Quem é o Caminho. Depois, eu também fui aprendendo, né? Porque ali, a gente só escutando a nossa voz é que a gente vai melhorando, né? Porque a gente mesmo sem escutar, você não tinha noção. Aí a gente vai mudando, a técnica vai melhorando, a gente vai sabendo mais. Então, foi indo. As minhas músicas geralmente são mais de ritmos mais de rock mesmo, assim, mas não rock. Aquele rock gostoso, sem exageros, né? Não sei se pode dizer assim, gosto é gosto. Eu tenho viés roqueiro, assim. Mesmo as músicas lentas, eu não consigo cantar passivamente. Eu não consigo. Eu conduzo o conjunto no meu violão. Eu sou o clique do conjunto. Então o baterista tem um fone, escuta a mim e eu dou para ele o ritmo que eu quero. Você vai ver que toda música minha é um pouco mais para frente. Porque o toque nele, meu Deus, como eu gosto daquilo. Toque nele, Jesus, toque nele. Não vou nem soltar a voz aqui, pra não passar vergonha, né? Mas bom demais. E Bispo, vocês sempre trabalharam ali em conjunto, para a escolha das músicas, quem vai cantar tantas, quantos vão cantar. Sempre foi fácil de escolher isso ou não? Era sempre um projeto... Para escolher a música, não. Porque assim... Quem vai cantar, no caso. Né? Porque é um conjunto... Começou com quantos componentes o conjunto? A gente era assim. Rapaz, nós éramos muito simples. A nossa igreja era assim. A minha irmã tocava por partitura, né? Teclado. Sim. E a minha mãe cantava. Então, a gente cresceu cantando o hino da harpa. Era só hino da harpa cristã, né? A gente é pentecostal. É um assembleiano paralelo, né? E aí, o que acontece? A minha irmã tirava e minha mãe cantava e ensinava o povo. A voz da minha mãe é que ensinava o povo a música da harpa cristã. E aí o povo cantava com o teclado. Mas o meu irmão, ele foi vindo tocando guitarra. E aí, de repente, ele fez uma música, o Carlos.
A primeira música que ele fez é Disseram haver no mundo um amigo. Meu melhor amigo é Jesus. Ele fez. Foi, mas não tinha músico naquela época. As igrejas tinham, na sua maioria, um órgão. As igrejas tradicionais eram só órgão e cantor. Bateria nem pensar. Imagina. Nós somos a primeira igreja, creio eu, posso estar enganado, a pôr bateria, em 1970. Quando o papai, meu primo tocava no meio secular, bateria. Pediu pro meu pai para tocar na igreja. Meu pai era visionário. Pode tocar. Meu primo trouxe a bateria e tocou. No outro, ele desmontou a bateria e no outro sábado ele falou, tio, tô vindo para montar de novo. Ele se perdeu, eu montei. Oh. E sentei e toquei. Mas já tinha tocado antes? Nunca. E conseguiu ali a coordenação motora? A coordenação, eu só não dava os dois pés. Então, a bateria são os 4 membros. Mas eu ainda não sabia, então eu dava o pedal na caixa. Então, fazia... Tinha ritmo, fez o ritmo. Né? Em vez de dar o chimbal na caixa e o pedal no contra, eu dava né? Mas toquei. Meu primo chegou. E ele era meio fissurado na bateria. Não quero mais essa bateria. O tio, compra. Meu pai comprou. Aí eu peguei a bateria e trocava 4, 5 horas por dia na minha casa. Invertia os tons. E fui me tornando um baterista de excelência. Isso é exclusividade aqui, ó. O Bispo Zé Luiz é o primeiro baterista do Voz da Verdade. É, primeiro do Voz da Verdade. Talvez, das igrejas pentecostais, eu creio que a gente é a primeira. Sim, talvez. Sim. Posso estar enganado. Mas em 1970. Aí, o que aconteceu? Eu tocava... Deus me usava para a presença de Deus, porque como não tinha bateria às igrejas, a bateria é um grande instrumento para trazer a fluência do Espírito Santo. Deus me usava ali. Metade da igreja saiu, escandalizada, quando o papai pôs a bateria. E um dia eu faltei. Quando eu faltei, a igreja sentiu falta. E aqueles que tinham saído começaram a voltar. Então era meu irmão na guitarra, eu na bateria, minha irmã no órgão, esse era o conjunto. E vocês tinham aulas de professores, assim? Não. Tudo autoridade. Dom natural, Deus deu dom para a família. Foi. Meu Deus. Quando eu era muito pequeno, eu comecei a tocar violão. Que eu toco um pouquinho de tudo, né? Teclado, violão, baixo, bateria. E aí, a primeira música que eu tirei no violão foi... Deus prometeu com certeza. Aí fazia tum, tum, tum. E o sol, em dó. É dó, sol, fá, né? E aí, eu já tocava o violão. Quando pusemos a bateria, foi um negócio espetacular. Que aí tinha meu irmão na guitarra, eu na bateria, minha irmã no teclado e meu cunhado no baixo. Esse era o conjunto. Fechou a base ali. Fechou a base, a cozinha. Mamãe cantava. E o carro e tal. Fomos indo e tal. Então é meio muito simples, assim. Você fala assim, qual a estrutura? Cara, deu. Não foi assim algo planejado, nós vamos ser um conjunto que vai gravar. E quando se deu a intenção, a confirmação de Deus, olha, vocês vão gravar um disco, na época era disco, né? Era. Então, aí a presença de Deus era muito real quando a gente tocava. De maneira simples. Glória a Deus. Porque, quem sabe tem que desenvolver mesmo. Nós não sabíamos. Era simples. Mas a presença de Deus era real. E aí, a minha avó falava, vocês não vão gravar? Vocês não vão gravar? E naquela época, nos anos 70, o meio evangélico era guarânia, valsa, só isso. Podia sair disso. Clássico, né? E aí, vocês vão gravar? Vamos gravar. O meu pai, nós tínhamos a loja em São Bernardo, perto da Copacabana Discos, que é onde fabrica disco. Meu pai falou, vai lá perguntar, vocês vão gravar. E eu fui lá, na fábrica de disco. Falei assim, onde que é o estúdio aqui? Ele falou, não, você tem que contratar um estúdio. Vai lá na Reunidos. Reunidos gravava o Aguinaldo Raiol, a nata do... Sim. Vai eu lá no estúdio Reunidos na Paulista, 4º andar. E vi os caras gravando. E naquela época, 99% a 100% dos evangélicos gravavam em 2 canais. Com o Diogo, que era um cara fenomenal.
Ele conseguia gravar uma orquestra em 2 canais. Ele ia reduzindo em 2 canais. Elvis Presley gravou em 2 canais, né? Mas depois foi para 2 polegadas. Né? Ah, é? Então, 2 canais no começo dos primórdios dos anos 50. Sim. Estamos falando Voz da Verdade, começou em 78, o conjunto. O Ministério Voz da Verdade começou em 1953. O Ministério Voz da Verdade tem 73 anos. O conjunto começou em 78, certo? Deus. Então, 78, o conjunto tem 48 anos, mas o Ministério tem 73. Nisso, já tinha 8 canais. Uhum. Mas os evangélicos gravavam em 2 com o Diogo, que era um cara sensacional. Ele conseguia ir reduzindo e fazia em 2 canais. Quem gravava nessa época? Luiz de Carvalho, talvez? Tem muita gente. Feliciano Tem Amaral. Tinha, Feliciano Amaral, até hoje, né? O cara é um ícone. Mas muita gente. Muita gente boa. Muita gente boa. Imagina. Mas não era o estilo que nós vamos entrar. Nós vamos entrar com um estilo mais... vamos gravar o primeiro rock. Por que rock? Porque o pedal da bateria fazia tum, 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 tum. Quem é o caminho? Foi um escândalo. E a gente, eu me lembro que nós fomos levar... Aí, outra. Nós gravamos em 8 canais. Então, os que gravavam falavam assim, o que é isso? Quer aparecer? Não precisa. Todo mundo grava em 2. Vocês querem gravar em 8? Porque o recurso é melhor. Né? Para quem não sabe, canal, eu posso gravar num canal vocal, no outro canal baixo. Aí eu consigo, na hora da mixagem, né, dosar ali. Quando é 2 canais, não. Ele vai reduzir. Ele pegou, vou gravar cordas. Ele põe violino, viola e cello, gravou, tá gravado. Ele não consegue mais mexer, né? Para quem não sabe o que é canal. E aí, nós gravamos em 8 canais. E falaram mal porque nós queríamos aparecer, não é? E naquela época, o meio evangélico não comprava disco. Então eu fui nas lojas da Conde Sarzedas, tudo para vender os discos. Não, aí só troca. Você dá o teu, eu dou o meu. Eu Era vou ser desse jeito? É. Nossa, eu não sabia. Assim. Cada um tinha o seu selo. Quando o cara falou em selo para mim, eu falei, será que tem que selar carta, né? Eu não sabia nada, Sim. cara. Aí, era assim, cada um tinha o seu selo. Mas o que ganhava isso? Você Não trocar... Não tinha fins lucrativos, não tinha como... Você ia ganhar. Naquela época, você levava os discos numa igreja, você cantava e vendia os discos. Na igreja vendia, então. Na igreja, mas nas livrarias não. Na livraria trocava selo. Só trocava. Então você não ganhava. Nós vamos quebrar isso também. Aí, olha como Deus faz... Eu estou falando muito, Rogério? Não, tá maravilhoso. Olha como Deus faz as coisas. Eu e minha esposa fomos na maior loja de discos em São Paulo, que fica perto da Rua Direita ali. E entrei, falei, olha, nós gravamos. O cara falou, vou escutar, volta daqui 1 hora. Voltamos, 2 felizes. O cara nem me recebeu. O cara jogou de longe. Isso aí não é de Deus, não. Jogou o disco assim. Meu Deus. Saímos tristes, eu e ela. Olha Deus. Saímos tristes. Estamos andando ali, perto da Praça da Sé. Entramos à esquerda, Discos Califórnia. A Califórnia era ícone no meio sertanejo e ela tinha acabado de explodir com o Milionário Zé Rico. Nesta longa... A Califórnia ficava ali? Ficava ali. Que legal. Nesta longa estrada da vida, né? Pra mim, eu não gosto de comparar, mas o Zé Rico, pra mim, a primeira voz mais perfeita do meio sertanejo é o Zé Rico. Aí, eles tinham explodido com o Milionário Zé Rico. Mas os caras não são evangélicos, são visionários. Ele escreveu a tinta lá no painel. Estamos gravando evangélicos. Olha como Deus faz as coisas. Um cara que não era evangélico. Subi a escada, eu e minha esposa. Ele escutou, o cara visionário. Falou, eles gravam com pessoas diferentes, não é um cantor só. Ritmos diferentes. Isso aqui vai explodir. É o cara falando. Eu quero. O senhor quer? Quero, eu vou distribuir. Naquela época, em 1978, 22, mais 26, 40.
48 anos atrás. Aí, não tinha FM. FM alguns carros tinham. Ninguém escutava FM. Escutava AM ou ondas curtas. Ondas curtas. Nisso, Mateusiense tinha a Rádio Marumbi. Uhum. E a Rádio Marumbi, por ondas curtas, pegava o Brasil inteiro. A Califórnia comprou o horário. Eles acreditaram mesmo. Acreditaram, tanto é que foi o que sustentou eles. O sertanejo foi para baixo, o meio evangélico sustentou a Califórnia. Era o Ariosvaldo, era o seu, esqueci o nome dele, era o Diego, o dono, e o Ariosvaldo Alegrete, tá vivo hoje. Aí, ele pegou e pôs. O Caleb, que é um dos radialistas mais sensacionais, que ele sabe fazer rádio. Cantor Caleb, quero o senhor aqui logo, logo, hein? Faz de mim, Senhor. Caleb, para rádio, sabe tudo de rádio. O Caleb pegou o disco do Voz da Verdade. E ele fazia assim, ele colocava um pedacinho, Jesus vive, ele tirava, sensacional! E nisso, em ondas curtas, pegando lá o norte do Brasil, o sul do Brasil, de repente, nós sem poder aquisitivo, sem nada, de repente estamos sendo escutados no Brasil inteiro. E começa aí. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Mas então foi o senhor e a tua esposa que foi o canal Foi. abaixo de Deus, claro, por Voz da Verdade. Foi. Que Eu forte. sempre fui, se você falar assim, eu acredito que eu fui receber um título de uma universidade. O corpo docente e discente resolveram me dar um título pelo serviço prestado no reino. Doutor em divindade, por tudo. E eu fui receber esse título lá. Que um outro tinha me dado doutor honoris causa, que eu prego desde os 9 anos de idade. Fiz vários cursos, fiz da metodista, fiz da presbiteriana. E aí me deram esse título e o reitor falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, a família Moisés nos deu 2 bênçãos. O salmista Davi do século 20 e 21, que é o pastor Carlos, e o apóstolo Paulo, do século 21, que é o pastor Zé Luiz. Eu achei uma definição muito boa. Eu sempre fui a base para coisa... Meu irmão é o visível, né? Ele é um rico, ele é um... E eu sempre fui a coluna, a sustentação que ia fazendo. Então esse é o meu papel, que eu me alegro muito, porque se você for me definir, servo. Eu amo servir. Você falou, você podia vir no meu programa. Eu amo servir. Eu amo isso. Eu amo ser servo. Entendeu? E aí eu fui esse servo de fazer os arranjos, quando a gente não sabia nada. Depois tinha o Edielson, depois tinha os outros. Mas no começo só tinha eu. Tinha que fazer os arranjos. Eu tinha que fazer arranjo na boca. Falava pro meu primo que tocava o sax. Você vai fazer assim, ó. Pam, pam, pam. Era assim que eu fazia o arranjo. Mas Deus mandava na tua mente. Porque eu tinha a influência do Elvis. Sim. Então eu sabia o que os metais faziam, o que as cordas faziam. Mas nós tínhamos teclado, não tinha cordas na época. Uhum. Mas o back vocal. Não, vocês vão fazer assim, ó. Vocês contracantam aqui, cantam junto aqui. Abrir as vozes. Então, era um maestro da banda. Vamos chamar um regente. Mesmo sem saber ler, mas era o Era um regente. E o Carlos, o autor das músicas. Aí você junta esses dois, dá uma bomba atômica. Bomba no inferno. Né? Então, eu e minha esposa, naquele momento, fomos o canal, porque a gente podia ter ido embora. Deus fez a gente vir. Esse é o nome, vocês foram o canal de bênção. A partir de um não. Não. E foi instantâneo, assim, na mesma hora. Voltando, virou uma esquerda, gente. A igreja da Sé, atrás das minhas costas, tinha um lugar escrito Discos Califórnia. Ou seja, bispo, se alguém leva um não, não pode existir na hora. Não. Porque se você tivesse tomado aquilo para si, aquela tristeza, não ia nem ter força para entrar. E o senhor foi ousado, ainda entrou num lugar que não era nem evangélico. Não era nem evangélico, ou seja...
aonde era para ser, não foi. Deus sabia onde era para ser. Uma das minhas características, eu não estou me autoelogiando, estou falando de característica, é coragem. Por exemplo. Mas isso é bom, porque muita gente hoje desiste tão fácil, né? Estamos vivendo uma geração coragem, sem criticar, mas a coragem está em falta. Coragem é você ir num estúdio que grava o meio secular, os profissionais, e você não saber nada e ir lá. Já é coragem. Querer gravar quando você é simples. Terceiro, entrar no Discos Califórnia, que estava bombando no sertanejo, e acreditar que eles vão pegar o teu disco. Então, essa coisa. Mais pra frente, eu queria pôr metais profissionais. Mas nós vamos ter que saber ler. Vamos aprender a ler cifra. Coragem. Nós queremos pôr cordas ao vivo. Eu quero levar violino, viola e violoncelo ao vivo. Mas vocês não vão poder. Vocês vão ter que ter a leitura na cabeça. Vamos fazer. E fomos fazendo com coragem, alugando os maiores espaços de São Paulo, o ginásio de Ibirapuera. Quando vocês começaram, né? Vocês tinham mais porque eu me lembro do Ibirapuera, era todo ano, saía um ônibus de todo quanto é lugar do Brasil, né? Era aquele evento que lançava o disco e já vinha a gravação na época não era DVD, mas era o show ao vivo. Depois tinha o show ao vivo. E isso aí ficou, não era DVD, marcado. era fita... A gente já esperava. Eu lembro até quando, se não me falha a memória, posso errar. Mas eu já sabia. Eu falava, meus primos, a gente ouviu, eu falava, é sempre o segundo sábado de janeiro. É mais ou menos. Era mais ou menos ali. Então, mas fora aquele evento, eu sempre tive uma curiosidade. Parece que era muito difícil levar o Voz da Verdade. Vocês começaram a atender eventos fora a igreja de vocês também? Nós corremos o Brasil inteiro. Não, eu sei que sim. Mas chegou a ter aquela agenda, porque é muita gente, né? Vocês chegaram a ficar na estrada por vários dias, teve ônibus, iam de carro, como que era? Era de ônibus. A gente correu o Brasil de ônibus. De ônibus. Foi difícil. O Voz da Verdade teve um ônibus, então? Não. Alugava um ônibus. A pessoa que contratava, alugava. Nós não tínhamos ônibus. Mas o sujeito contratava. Juntava lá da igreja ou cobrava ingresso, não sei como eles faziam. Talvez por eu morar no interior, porque tinha que ter muitas condições para levar ali o Voz da Verdade, né? Porque era muita gente, 16 pessoas. Entendi. Era muita 16. Gente. Então você tem que arrumar hotel para 16 pessoas, no caso, comida. E vocês estavam inovando, né? Era uma fase que inovou, não era costume as igrejas ter uma banda, a gente não ia... com toda a estrutura de som. Não era todo lugar que tinha isso. Por isso acho que não se via em qualquer lugar. A gente foi inovando. Mas nós não fomos inovando porque a gente quis. Era uma coisa nossa. Deus deu para vocês. A gente achava assim, gente, vamos fazer melhor. Não que nós sejamos melhores. Não, vamos fazer assim. Tirar um pouco. Porque, veja, eu gosto de todos os ritmos. Eu sou roqueiro. Mas uma vez... Nós fomos cantar no Sul, Voz da Verdade. E a Mara Lima me deu um CD dela. A Mara Lima, eu sou roqueiro. Não é roqueiro de heavy metal, roqueiro. Modo de encarar a música. Sim. Não sou de tocar guarânia e valsa, eu sou roqueiro. A Mara Lima me deu o CD dela. Ficou no carro, fechado. E eu saía da onde eu moro, que é aqui, ia pregar em Santo André, de sábado. Cheguei na Avenida do Aeroporto, Avenida Bandeirantes, aqui de São Paulo, parou o trânsito. Tudo. Buzinaiado. Eu peguei o CD da Mara Lima, tirei o plastiquinho e pus. No que eu pus o CD, eu tô de terno, indo pro culto. Fala, Daniel. Guarânia. Eu sou roqueiro. O que aconteceu? Mara Lima cantando. Estou escutando. Vai indo. Se eu orar, o céu vai descer. Eu lá, já o Espírito Santo me tomando, dentro do carro. Trânsito. Parado. Se eu orar, Deus vai responder. Aí tá indo a música. Até aí o meu espírito já foi indo, né? Aí muda o ritmo e vai para um samba. Fala, Daniel, eu estou aqui, não tenha medo, não. O Espírito Santo me tomou ali. Porque a hora que ela falou assim, meu Deus, o leão é travesseiro,
Aquilo, o leão vai ser o travesseiro. Eu comecei a falar em língua e gritar e dar murro no vidro. E as pessoas olhavam... Quem estava dentro do carro? Só o senhor? Só eu. As pessoas olhavam do trânsito e falaram, tá tendo um surto psicótico. E eu gritando. Em línguas. Falando em língua, dando murro. Meu Deus. Quando falou, o leão vai virar travesseiro, me veio, descansa. Descansa que o leão vai virar teu travesseiro. Cara, o Espírito Santo me tomou. Você que tá me assistindo aí, pega isso, por favor. O que eu tô falando é o seguinte, não é Guarânia? Uhum. Então Deus usa todos os ritmos, mas puxa, a gente queria os outros ritmos, porque era só Guarânia. É porque o Voz da Verdade não era um conjunto de Eclético. tal estilo, não, eclético. Não, eclético. A gente gravou rock, salsa, clássico. Samba. Brasil, meu Brasil. Tudo. Elizabeth tá bem. Tá bem, Sou fã graças da a Elizabeth. Deus. Ela também grava os rock, né? A Beth sofreu bastante também, né? A Beth teve depressão profunda, né? Sim. Eu escrevi 3 livros. No terceiro livro que eu escrevi chama-se Felicidade. Sou feliz em você. Porque eu nunca senti angústia. Cada um, eu não estou culpando quem sente angústia. Cada um deu o seu testemunho. Eu vou dar o meu, não posso mentir. Ah, você não sentiu tristeza? Senti. Ah, mas angústia não, nunca. Eu não deixo dominar minha mente. As perdas, as frustrações. E aí, o que aconteceu? Eu escrevi nesse livro, porque em 1978, quando nós gravamos o primeiro disco, que é o Caminho, em 79 a Beth teve depressão profunda. E nós pregávamos assim, eu pregava, crente não fica com depressão. Crente não fica com depressão. Nós falávamos, pregava no púlpito. Isso aí é diabo, isso aí não pode, o crente é cheio de Espírito Santo, o crente não tem depressão. E aí minha irmã teve. E aí nosso chão ruiu. Que a nossa verdade tirou nosso chão. Porque ela ficou com depressão, professora, não sabia mais escrever e ler, não conhecia mais o filho, tomou choque insulínico. Naquela época ela não sabia nada de depressão. Nós orava para Deus libertar. E ali foi uma confusão para a nossa mente. Que nós falávamos assim, mas crente não pode ficar com depressão. Eu escrevo isso no livro. E aí, nós orando, tudo, e acabou com meu pai. Meu pai amava muito a Beth, a queridinha dele. E nós internamos ela no instituto psiquiátrico. E o quarto dela, a janela ficava para o estacionamento. E toda vez que ia visitar, meu pai ia até a janela, abria a janela dela por fora e falava, Beth, ela não conhecia mais ninguém, não conhecia nem o filho mais, não escrevia mais, meu professora. Deus. Tomou choque insulínico, a Beth. Aí um dia, meu irmão tá orando na igreja com outro pastor, pela Beth mesmo. Entrou um negrão lá, um negro, cheio do Espírito Santo. E aqui que tem uma moça doente, eu estava orando de tarde na igreja. É aqui. Nem sabia, nem conhecia. Uma revelação. Nem sei quem é esse cara. Acho que era um servo de Deus. Com certeza. Porque nós tínhamos... Acho que era um servo de Deus, que bobeira. Ele era um servo de Deus, né? A propaganda da nossa igreja era... Pastor Moisés, o homem que encontrou Jesus no cinema. Então as pessoas subiam por curiosidade. Era em cima. Entrou esse irmão lá. Aqui que tem a moça doente. Meu irmão falou, na madrugada Deus vai transformar a vida dela. Foi embora. Isso era numa quarta. Nós fomos visitar ela no domingo. Era o dia da visita. Então sempre meu pai chegava, parava o carro, ia até a janela, abria a janela, e Beth. Naquele dia ele está caminhando, ela abriu a janela. Pai, tornei a sentir a alegria do Senhor novamente. Olha. Ela não lia, meu pai deixava a Bíblia do lado da cabeceira dela, ela não queria ler nada, ela não lia mais. Naquela madrugada, conforme o irmão falou lá, ela abriu. Sabe Deus onde caiu? Ressurreição de Lázaro. Que forte. Quando ela leu Lázaro, que eu sei que é redundante, mas é assim que está na Bíblia.
sai para fora, saía para fora, mas está escrito assim. Pleonasmo é possível na língua portuguesa. Quando ela leu Lázaro sai para fora, o espírito dela saiu. Ela ressuscitou. O poder da leitura, né? Palavra de Deus. Palavra, Mas palavra. como que o Espírito Santo faz ela abrir na ressurreição de Lázaro? Você me explica. Deus. E ela tem com N versículos na página, ela bate o olho. Mas a igreja estava orando, né? E não, mas e esse irmão que veio e profetizou? Ou quem é ele? Não sei. Pode ser um anjo do Pode Senhor. ser Pode também ser. um anjo. Dessa experiência eu gosto. Olha, o evangelho é uma loucura. Paulo falou, eu prego a loucura da cruz. Não é lógico. Ontem eu fiz um mini culto em casa, tal, dei a ceia para minha filha, para o meu genro, que eles não foram na igreja, dei para meu neto e para a Thaís, outra que acompanha a minha filha. E eu falei, tudo está no controle de Deus, gente. Deus não perdeu a mão. Nós vivemos dentro dele. Tudo se move dentro dele. O Espírito Santo de Deus preenche os céus e a terra, o universo, o infinito. E tudo está dentro dele. Ele tem o controle absoluto de tudo. Se ele quer, acontece. Se ele não quiser, não acontece. Ele pode rasgar o peito. Ele tem o controle. Você pode até mudar a opinião dele, como muitos mudaram. Eu acho uma das passagens que mais me tocam são as filhas de Zelofeádia. Porque, veja bem, eu pergunto para a igreja assim, irmãos, você acha que Deus pode se esquecer? Não do pecado, que diz que ele esquece do pecado. Mas você acha que Deus pode se equivocar, esquecer algum detalhe da lei? Quando ele formulou a lei, não só os 10 mandamentos, a lei que está em Levítico, as liturgias, a divisão das terras. Eu pergunto para a igreja, você acha que Deus pode se equivocar e esquecer de algum detalhe? Aí vem as filhas de Zelofeade. Moisés já ia subir para não voltar mais. Ia subir o morro, não ia voltar mais. Viu? É o seguinte, meu pai morreu. E aí? Está na lei que as terras, quando morre o pai, vai para os irmãos. Mas nós somos mulheres. E aí? Aí Moisés falou, eu vou consultar o Senhor. Não tinha lei que se o pai morresse, ia para as filhas. Se o pai morresse, tinha que ir para os filhos. Se não tivesse filho, tinha que ir para parente. E elas foram lá. Questionaram Moisés. E Moisés subiu para falar com Deus. E Deus falou, não é que elas têm razão. Cara, esse Deus que nós temos é um Deus misericordioso. Ele, se você tiver argumento, ele muda. Não que Deus mude, ele nos ouve, né? Ele ouve e ele fala assim, tá bom, então. Ele presta atenção aí na sua grandeza. Moisés, sai daí que eu vou destruir tudo. E Moisés põe a mão no peito dele, modo de dizer, né? Não vai. Vão falar mal de nós, vão falar que a gente nunca prestou mesmo. Uma força de expressão, Moisés brigou com Deus. E aí Deus falou assim, tá bom então. Cara, diz a Bíblia assim, e Deus ouviu Moisés, cara. É muito forte. E Deus se arrependeu. Porque Deus. Moisés falou, se arrependa. Não é nesse tom, né? Mas, e a Bíblia diz, e Deus se arrependeu. Esse é o nosso Deus. Ele é misericordioso, ele é longânimo, mas ele está no controle. Tá no controle. Ele não perdeu a mão, entendeu? Isso é muito forte, né? É muito poderoso. E, bispo, o senhor falou aí de servir, né? Sua filha, seu genro, seu neto. E o senhor é sempre assim? Eu já comecei falando dos seus bastidores, de conversar com o senhor nos bastidores, mas quem é o bispo José Luiz fora do púlpito, sem ser o bispo? Quem é o senhor José Luiz na vida? Ou não tem duas? É a mesma coisa? Porque até o termo bispo, que bispo é pastor de pastores. Como eu estou no comando, assim, foi até bom que a gente sofreu muito ano passado, em 2025. E o inimigo veio para cima. Eu estava fazendo culto, entrou uma mulher bem vestida, sentou. Os irmãos estavam em volta, ouviram.
Eu estava pregando, ela falou assim, eu vou quebrar essa igreja, vou quebrar esse cara. E eles ficaram repreendendo. O diabo veio para cima mesmo, para quebrar minha família, quebrar tudo. Eu sofri muito. Para você ter uma ideia só, na virada desse ano, de 25 para 26, eu faço o culto da virada. De meia-noite, a gente passa entrando louvando. E eu caí morto no púlpito. De tanto estresse. Meu Deus. Na virada do ano. Na virada. Dando os versículos. Vou dar 12 versículos pro ano. Sim. Disse 2. No terceiro, caí. O senhor estava cansado? Estresse. Mas o morto foi uma força de expressão ou não? Olha, é assim. O que eu lembro? Eu vi tudo rodar e alguém gritar, ele vai cair. Só lembro disso. Que a minha filha, que é personal trainer, estava do lado e ela se jogou e eu não bati a cabeça no chão. Se ela não se joga, eu ia bater a cabeça no chão. Eu só me lembro disso. Rodou tudo. Eu tentei segurar no pedestal do microfone e fez um tipo de um curto-circuito. Fez zzz. Eu lembro que o olho meu fez assim. Desligou. Total. Só que eu não caí de olho fechado. O meu genro falou que quando ele foi arrumar o pai dele que morreu, era a mesma fisionomia. Sim. Olho e boca aberta. Nossa. Aí foi a igreja, todo mundo pulando no púlpito, nego orando, nego chorando, nego... Sim. Aí eu penso que Deus, pela misericórdia, acorda, né? E eu falei, foi só um desmaio. Foi só um desmaio. Mas o senhor sabe o que viveu. Foi isso, o que eu vivi foi, eu senti a tontura, alguém gritar, ele vai cair, isso eu ouvi, de resto, eu lembro de um curto-circuito e eu caí. Então, o ponto é... Depois disso, perdão, o senhor levanta e continua o culto. Crente não é normal mesmo, né, bispo? Mas eles me levaram para o hospital, tudo, mas eu não... Sim. Veja, aí eu tenho várias comorbidades. Em 2014, eu tive vasculite profunda. Quando foi descoberta a vasculite, eu estava inflamado da cabeça aos pés, as artérias. E o médico falou assim, ele ia cair morto no púlpito e nem ia saber. Porque tudo estava fechado, tudo fechado. Sim. Já não estava indo sangue para o cérebro. Isso foi em 2014. 2016, eu tive uma sepsemia, infecção generalizada. Meu Deus. Para você ter uma ideia, eu estava na UTI, todo enfiridado. Porque me deram antibiótico errado. Não que eles deram errado. Eu não sabia que eu era alérgico a esse antibiótico. Enfiridou o olho, boca, corpo, tudo. Isso quando? Em 16. 16. E aí, meu genro e minha filha iriam viajar para os Estados Unidos. Tipo assim, era uma segunda-feira, eles iam na quarta para os Estados Unidos. E eu estava na UTI. E o meu médico é o Davi Wippe, o maior infectologista da América Latina. Ele falou, não sabemos. Não estamos sabendo tratar ele. Nisso, meu genro e minha filha foram comer. Eu fiquei sozinho na UTI. UTI é lugar de morte, né? E eu senti que a morte ia vir me pegar na quarta-feira. Eu senti. A morte vai vir me pegar na quarta. Era uma segunda. Nisso, meu genro e minha filha voltam. Falou, pai, nós não vamos mais viajar. Nós vamos ficar aqui intercedendo. Meu genro pegou óleo, começou a ungir a UTI. Seu genro é pastor? Ele começou a ungir a UTI. Todo respeito, gente. Subiu no elevador um padre para dar extremunção. O padre ele vai com a indumentária de extremunção. Então você tem que imaginar o que o padre vai fazer. Ele vai chancelar a morte. Então estava subindo meu genro para orar pela vida e o padre para dar extremunção. Eles saem do elevador. E minha UTI ficava para cá. Ele falou, onde é a UTI? O padre falou pro meu genro, ele falou, lá, vai para ele para lá. Gente, não leva mal não, tá? E eles entraram e falaram, nós não vamos viajar mais, nós vamos interceder pela tua vida. Eu falei, o Espírito Santo me falou que quarta-feira a morte ia vir me pegar. Então, olha, sou bicúspide da válvula tricúspide, ou seja, você tem 3 válvulas no teu coração. Eu tenho 2, é congênito, é de nascença. Então, foi falar, eu fui piloto da TAM, hein? Voei na TAM até 95. Foi falado para mim assim. Mesmo quando, claro... Não, só descobri depois.
Não, tô falando sobre ser piloto da TAM, que isso aí já é outra história, né? Isso é muita história. Mas o senhor cantava no Voz da Verdade? E era onde eu ganhava o pão. Entendi. Eu era piloto da TAM. Entendi. Essa história é bonita também. É que a gente tem muita história. Verdade, verdade. Ó, portanto, eu tive uma vasculite gravíssima, sob bicúspide. Não posso pegar infecção, porque pode descer, quem é bicúspide, desce para a válvula e não sai mais. Então, eu não posso pegar infecção, sou autoimune. Pandemia, então, o senhor se protegeu muito. Eu não protegi. Deus Não protegi. Fui fazer culto. Briguei com o prefeito, briguei com o governador. O governador de São Paulo, não fechei a igreja, a polícia chegou e falou, eu não vou fechar. Faz o que vocês quiserem. Eu sozinho, porque o povo não ia. Meu Deus. Não... Pastor Rangel, eu sou da seguinte opinião. Você pode me chamar de sem juízo. Se eu acreditar que na igreja pega a Covid, eu vou ser sapateiro, vou vender algodão doce, mas pastor não vou ser. Eu acredito que na igreja se cura. Eu não acredito. Amém. Que é uma... muitos falaram mal de mim, membros da igreja que não voltaram mais. Ele está arriscando o povo. Eu falo, bom, se eu acreditar que as pessoas vão vir na igreja e pegar infecção, você é um ignorante, retrógrado, pode me chamar do que você quiser. Eu acredito que na igreja não pega infecção. Me chama de o que quiser, ué. Abri a igreja. Briguei com tudo, briguei com polícia, tudo. Abri. Então, na pandemia, eu não me cuidei nada. Peguei a Covid e não me aconteceu nada. Só o médico me internou por causa dessas comorbidades. Mas eu não senti absolutamente nada. Quando o senhor estava lá no hospital, quando chegou a quarta-feira? Não, não, foi... eles intercederam, não. Quantos dias depois disso? Não, depois de 15 dias saí do hospital. 15 dias. Mas isso que eu vou dizer para você. 2020 peguei um câncer na próstata. Tive que tirar a próstata. Olha quanta coisa. Meu Deus. Então, sob cúspide. Aí o médico falou, você não pode gritar. Você não pode se esforçar. Eu falei pro médico, vai ver eu pregar lá, pra você ver se eu grito ou não. Vou continuar pregando. Vou continuar gritando. Isso quando descobriu. Passou o tempo, a medicina mudou. Porque não podia fazer exercício anaeróbico, só aeróbico. Não podia fazer força. Sim. Aí a medicina chegou à conclusão que é o contrário. Não, tem que pegar peso. Veja que é a medicina. Deus não é relativo. Deus é absoluto. Não sou ignorante, viu, gente? Eu vou em médico. Tomo remédio. O que eu estou querendo dizer é, eu não posso ter medo da morte, gente. Eu tenho dó de quem fica. Eu falo para Deus, seria duro eu partir, porque muita gente vai sofrer. Agora, eu tenho medo. Eu sei para onde eu vou. Acho que tenho medo de morte. O ponto é, aí eu peguei essa infecção generalizada, peguei o câncer na próstata. E quem vê o senhor, antes, sem querer interromper, já interrompendo, não imagina, porque o senhor está super forte, graças a Deus. Com 70 anos, gente. Veja, ele tirou minha próstata. Eu fui para casa com a bolsa amarrada na perna, que a bexiga não funciona, né? Eu ia na igreja pregar. Com a bolsa. Todo mundo me vê de terno lá, tinha uma bolsa aqui. Eu fazia a primeira parte do culto. Gente, eu não sou herói, não. Estou dando um testemunho, hein? Mas é bom o senhor falar isso, porque tem gente que hoje não vai no culto porque está com gripe, porque... a gente que é crente raiz, para nós, era como se pecado faltar em culto. Entendeu? Sim, domingo e Santa Ceia, então... Meu Deus, para mim, faltar no culto de domingo era coisa assim, a semana não prestava. Eu cresci assim. Cara, eu com aquela bolsa, saí da cirurgia e fui pro púlpito. Fazia a primeira parte, mandava tirar a oferta e cantar, eu ia lá, esvaziava a bolsa e vinha e pregava. Depois tive que usar a fralda geriátrica. Aí fazia a primeira parte do culto. Meu Deus. Canta, irmãos, tira a oferta. Ia lá, tirava para punha outra e vinha e pregava. Por favor, você que está me vendo aí, se você não ia na igreja hoje, vai pro culto, irmão. Vai pro culto. Veja, a igreja é meu refúgio. Amém. O púlpito é meu refúgio. Meu,
Eu amo. Não é sacrifício, né, bispo? É um prazer estar. Deus né? considera sacrifício, mas eu não considero. Eu considero maravilhoso, sabe? Eu não sei como uma pessoa vive sem igreja. Porque às vezes a pessoa fala, eu assisto pela internet. Tudo bem, se você não tem outra forma. Mas internet não é igreja. Você é o templo do Espírito Santo, mas a igreja é koinonia, é eclésia. Um cai, o outro levanta. Nós estamos juntos, que eu falo para os irmãos. Eu ajudei vocês a caminharem, mas quero ver o dia que eu cair, se vocês vão me pôr nas costas. Que igreja é isso? Comunhão, família. Aí quando o pastor precisa, porque eu tenho uma igreja que me protege, cara. Eles não deixam sofrer, eles sofrem mais por mim do que eles, por eles mesmos. Então eu tenho uma igreja que cuida de mim, fazer o quê? Eu sou privilegiado, eles me amam, não deixam eu pegar fila. Fazer o quê? Isso é muito bom, saber que o senhor é cuidado assim. bom, Isso é bom. Isso é uma alegria, né? Porque Mas o é senhor... muita coisa. Eu fui piloto da TAM até 95. Depois, se você quiser saber, É mesmo? Piloto? até 95. Quantos anos foi na... Em 79 eu comecei a fazer o curso. Entrei na TAM em 90, fui até 95. Em 95 eu ia ser promovido. Comandante de jato, os F-100 chegaram. E eu tinha muito que ir para ir a diretor, porque vai a diretor os pilotos. Uhum. Como eu tenho várias noções comerciais e meu tio era muito amigo do Rolim, que era o dono da TAM, eu tinha a probabilidade de ir a diretor da TAM. E meu pai me chamou e falou, a igreja está chorando a sua falta. Porque eu sou aquele pastor. Se eu estiver passando com o carro, você está com o pneu furado, eu não vou abrir a janela e falar assim, você tem para levantar o carro? Você vai responder para mim, tenho. Eu falei, então Deus abençoe. Não. Eu vou parar, vou descer e vou trocar o pneu por ti. Então, eu estou dando um exemplo bobo para dizer o seguinte, é a minha característica. Não, mas é forte. Não sou assim de teoria. Não, não sou. Eu sou pastor. As crianças chegam no final do culto e pensam que eu sou Jesus. Você pode decepcionar? Não pode. Não pode, Não né? pode. Se eu cair, cai metade da igreja. Meu Deus. Óbvio. Eles me têm como um exemplo. Mas eu sou um homem comum. Eu tenho minha cruz para carregar. Desses momentos todos que o senhor passou, porque o senhor é pai, pastor, né? O senhor muitas responsabilidades, o senhor tem, fora o seu ministério pastoral hoje, que é de frente, eu sei que o senhor vê assim, mas muitas pessoas veem o senhor como uma... Creio que o senhor não aceita isso, talvez vá até me corrigir, mas eu sei quem é a Voz da Verdade e sei quem é a sua pessoa, falando como povo. Tem gente que vê o senhor como celebridade, de repente não imagina que o bispo José Luiz é um pastorzão, é um ser humano, e de tudo isso que o senhor já passou, tendo essa responsabilidade em cima do senhor, desses momentos de tristeza, de sofrimento, qual desses foi o mais forte, assim, que o senhor falou, isso eu passei e me fez tremer, isso me virou mesmo um testemunho? Teve algum momento assim? Pastor Angel, a vida toda é sofrimento. Eu sempre pergunto para as pessoas... Mas teve um marcante que o senhor falou, olha, Todos foram... ali eu achei que eu não ia... Não, né? Não isso é teve. impossível. Impossível. Ainda que me mate. Ainda que Deus... não gosto de você e vou te matar. Bispo. Ô crente Nutella, não dá pra não te chamar de Nutella. Isso é impossível. Você tá entendendo? Largar Jesus é impossível. Não, é impossível. Agora, você tá aí querendo sair da igreja porque me olhou de cara feia pra você. Eu vou voltar aqui pro bispo. Vai, bispo. Veja, eu sofri muito. Sofri muito porque eu vi meu pai sofrer. Quando o papai largou toda a sociedade de 33 lojas por causa da igreja. Largar 33 lojas. Largou, né? porque a gente ele não dá para conviver mais. Ele foi fazer as lojas dele. E ele pegou e enfiou tudo na obra. Meu Deus. Porque ele falou, não vou pedir oferta, vão me chamar de turco ladrão. E o Voz da Verdade, porque as pessoas pensam, a Voz da Verdade foi muito sucesso, vendeu milhões, ficou todo mundo milionário. Não. Aí, a gente enfiou tudo na obra. Na obra. Meu pai enfiou as lojas dele na obra. Os programas de rádio, ele que pagava. Os lançamentos, ele que montava, com o dinheiro da loja dele. Porque aquele evento no Ibirapuera, até hoje, quando vocês fazem os eventos, meu Deus. Caro demais. Mesmo a gente pedindo ingresso, tudo, é muito difícil. E lotava, mas a estrutura era... Quando começamos a ter ingresso, não lotou mais. Lotava quando era de graça. Chegou a ser de graça, então?
começo, meu pai punha o dinheiro da loja dele. Meu Deus. Chegou um momento que nós falamos, pai, o senhor não pede para o povo dizimar, o senhor está tirando a bênção do povo. O povo da minha igreja minguava, porque meu pai não falava sobre dízimo. Porque ele falava, não, vão me chamar de turco ladrão. Aí eu e meu irmão falamos, viu, te chamar de turco ladrão, eles vão. O senhor está tirando a bênção do povo. Deixa falar que a gente é ladrão, dane-se. Agora, o senhor não pode tirar a bênção do povo, isso é bíblico. É porque o dízimo não se trata Não só sou do dinheiro, se eu. trata da atitude, de onde está o coração. Escuta, você sabe, eu estou falando para eles escutar. Quando Deus estabelece algo, aonde que foi revogado esse algo? Porque ele estabeleceu, mas está no Antigo Testamento. Não, está antes da lei e está no Novo também. Mas independente, tá bom. Malaquias está no Antigo Testamento. Ok. Mas onde foi revogado? Olha, a partir de agora, não dê mais. Não tem nenhum lugar. Então, no Novo Testamento e na Graça, Ananias e Safira morreram por não dar tudo. Não brinque com essas coisas. Dízimo é algo que está na lei. Quando Deus promulga, é lei. A partir do momento que Deus promulgou, não tem, a não ser que ele revogue. Olha, esse é o sangue do Novo Testamento. Não precisa mais sacrificar animal. Ele revogou. Mas não tem nenhum lugar da Bíblia onde revogou-se o dízimo. Dízimo é inegociável. Mas quem quiser que não deu, o problema é de cada um. O ponto é, nós não enfiamos dízimo, nós enfiamos a vida toda na obra. Eu acabei de vender uma casa minha, que lutei para manter a igreja. Para manter a igreja. Que forte. Eu fazia culto aqui em Alphaville, o aluguel caríssimo. Lugar de 100 metros quadrados, pagava 25 mil por mês. 100 metros quadrados, na Araguaia. Sim. E eu falei para Deus, Senhor, não tá certo eu como pastor ainda pagar, fazendo empréstimo no banco para pagar aluguel da igreja. Você acha que é certo isso? Tá vendo, pastor? Não é só você, não. Aí, o que aconteceu? Ganhei um jogador, Deus me usou para ganhar o goleiro do Corinthians. Ganhei vários, Marcelo Oliveira, Alec Gol, vários. O senhor é corintiano? Sou. Ah, não, pastor. Eu nem entendi. Mas eu sou corintiano. Veja bem, corintiano raiz. De 77 saí na rua. Que a gente estava 23 anos sem ganhar nada. Mas quando o Marcelo Oliveira, a gente foi servir de bênção para ganhar a vida do Marcelo Oliveira, lateral do Palmeiras, a gente colocava a camisa do Palmeiras, ia pro estádio e torcia contra o Corinthians. Meu Deus. Por causa dele. Ele era meu filho na fé. Então não tem essa. Sim. A gente é corintiano por diversão, não por fanatismo. Isso é forte. Gosto de futebol. Mas o que aconteceu? O goleiro do Corinthians foi campeão do mundo em 2012. Eu estava no estádio quando ele ganhou a Libertadores. Pois foi no Japão, eu não estava. Mas quando ganhou a Libertadores em cima do Boca, eu estava no estádio. Foi a primeira vez que o Corinthians ganhou uma Libertadores, depois ganhou o Campeonato Mundial. Isso em 2012. 2016, amanhecia bêbado no chão. Ia perder tudo, ficar na miséria. E Deus nos usou aqui. Ele morava em Alphaville. E Deus nos usou e levaram minha mesa, da minha casa. Isso aqui, ó. Eu bato no peito dele. Goleiro do Corinthians, não sei se você sabe. Eu sei que é. Tá. Nisso, ele falou para mim, pastor, de hoje em diante, só um copo de cerveja, ele falou para mim. E eu pensei, é agora ou nunca. Ou ele me dá um murro, ou Deus vai fazer algo. Eu dei um murro na mesa. Dei um murro na mesa e falei, você é um alcoólatra. Alcoólatra? Você não pode beber uma gota. Que vergonha, um campeão do mundo amanhecer no chão bêbado. E aquilo mexeu com ele. A menina do olho dele abriu e fechou. Falei, bom, é agora ou nunca? Mas Deus mudou a vida dele, batizou, casou por promessa. Depois disso. Teve a filha por promessa, ficou rico de novo. Tem que ter coragem de falar. Tem hora Quando foi me ajudar, veio a pandemia. Meu Deus. O Corinthians proibiu ele de vir em reunião. Eu tive que, por 2 meses, fazer empréstimo para pagar o aluguel da igreja. Aí eu me endividei. E fui no dono, falei, estou devolvendo o salão. Então eu tenho uma igreja bonita hoje, mas é em Sorocaba. É a sede regional. E o meu irmão fica em Santo André, com a sede nacional.
Mas nós enfiamos tudo na obra de Deus. Propriedade. Então, quando meu pai falou assim em 95, ou você continua a sua carreira de piloto, ou vai pastorear, que a igreja está chorando a sua falta. Isso em 95 eu disse assim, está 1 hora de programa. Já deu. Aí ele falou, eu falei, pai, quem vai sustentar minhas filhas? Ele falou, Deus proverá. Deus proverá? Fui no diretor e falei, tô saindo. Ele falou, você é louco? Eu falei, o senhor não vai entender. Quando eu tinha 9 anos, que meu pai me batizou nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo quando ele tirou das águas. Glória a Deus. E eu prego o evangelho. Fui piloto, tive minhas lojas, mas a prioridade é pregar o evangelho. Então, o que é o Zé Luiz? Se você for na minha casa e eu estiver de bermuda, ou indo pagar conta em banco, de chinelo, é o mesmo Zé Luiz. Se você sentar na minha mesa, é o mesmo Zé Luiz. Não estou contando vantagem, eu estou falando que eu não interpreto um personagem. Eu amo as coisas de Deus. Eu amo ter comunhão. Eu sou simples. Eu sou simples. Terminava o lançamento, a multidão vinha e a gente abraçava. O que me comovia? Não é multidão de 100 pessoas, não. Não, era multidão. E o que me comovia, pastor Rangel? A pessoa falava assim, foi lindo, isso me entristecia. Mas o que me comovia? A pessoa falava, Deus falou comigo, Deus me curou. Aí isso me comove. Lindo. Nossa, que lindo. Eu já falava assim, e não atingimos o objetivo. Objetivo? Não é ser artista, né? Não é... E não é só, é tudo. Uma música pode não ser de adoração, mas é um salmo de clamor. Sim. É um testemunho. Mas precisa ter o propósito. Quando Deus atinge o propósito, paga a fatura. É ser verdade, né? Ser verdade é o que faz a diferença. Eu acho que para não me alongar, a grande virtude do evangelho é você não interpretar um personagem. Porque o Jô Soares falou assim, todo mundo interpreta um personagem. E eu pensei, não, o crente em Jesus não deveria interpretar. Sim. Ele deveria ser o que ele é. Se ele tem fraqueza, ele falar. Se ele tem dificuldade. Se ele tem desânimo. O problema é que a gente pensa muito no que o outro vai pensar. Né? Então. E parece que a maioria prefere, às vezes, ser enganado, né? Estamos vivendo um tempo que falar a verdade... Não estou dizendo que eu não fale, que não é para falar. Mas falar a verdade está complicado. Sei. A verdade no sentido de ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Não de falar... Você falar, um pastor falar, eu tive uma fraqueza, você parece... Não, pastor... Mas esse é o ponto que eu falo. As pessoas têm que entender. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz. Vai lá. Quer dizer que nós temos cruz para carregar. Cada um tem, filho. Você tem sua infância, você tem sua adolescência, sabe-se lá o que você passou, seus traumas. Como você falou, sofrimento eu tive a vida toda. Toda a vida toda. Com meu pai, com meu cunhado, que morreu com tudo. A gente orava e Deus não curou. Outros a gente só põe a mão, Deus cura. Você não entende. O sofrimento foi a vida toda. Mas só foi que nunca sofreu angústia. Angústia não. Forte isso, meu Deus. Nunca. O Bispo José Luiz, pra gente terminar hoje, o Bispo José Luiz é feliz? Sabe qual é o meu apelido? Zé Feliz. É mesmo? Meu apelido. Ó. Zé Feliz. Eu escrevi 3 livros. Do Princípio à Eternidade, o primeiro. O segundo é Jacó Nunca Foi Enganador. Esse é maravilhoso. Que eu cresci ouvindo falar que Jacó foi enganador. Jacó nunca foi enganador. Eu quero ler eles, hein? Então, e o terceiro é Felicidade. Sou feliz em você. Porque o meu apelido é Zé Feliz. Eu falei que eu preciso ir no médico tomar uma pílula para sentir angústia. Não. Veja, o que eu estou falando não é que eu não tenho tristeza. O problema de você sentir tristeza e se deixar dominar por ela, vira tristeza profunda, que vira angústia profunda e vira depressão. E aí, para sair... Então, não deixa a tristeza... A Bíblia proíbe o luto de mais de 30 dias. Deus falou assim, eu permito o luto por 30 dias. Porque os caras arrancavam a barba. Por 30 dias. Que forte. Pô, o cara fica com luto 6 meses, 8 meses... Deus não quer. Então, nunca deixa a tristeza te dominar. Porque a autocomiseração vem. Coitado de mim. Oh, nada dá certo. Cara, não dá certo para 8 bilhões de pessoas. Fala aí, quem tem vida fácil?
Ah, o rico tem. Quem disse? Todo mundo tem problema. Tudo é difícil. Entendeu? Agora, eu tenho Deus. Eu não estou sozinho. Ele Essa é a não prometeu diferença. que eu não ia ter problema. Ele falou, eu entro com você. Não dá para te livrar agora. Agora é isso aí, cara. Você vai envelhecer, vai ter doença, mesmo sendo pastor. Gente, Rangelcast está ficando por aqui. Me siga aí no canal do YouTube, me segue aí no Instagram. O senhor tem um Instagram pessoal do senhor? Tem Instagram. Como que Bispo, a pessoa Bispo acha? José Luiz Bispo Moisés. José Luiz Moisés. Segue lá. A igreja tem também o Instagram? O particular nosso ou não? é Voz Família Moisés. Voz Família Moisés. Voz Church Família Moisés é o outro, tenho da minha esposa, mas é tudo assim. O Voz da Verdade ficou mais com o meu irmão. E o Voz da Verdade, para você saber, eu quero ver o pastor Carlos, Voz da Verdade. Sim. Eu quero ver o pastor Zé Luiz. Aí, se você puser Voz da Verdade, é óbvio que vai cair no canal do meu irmão. Não estou Sim. falando para não fazer. Sim. Mas às vezes você quer ver eu. Tem que ser Família Moisés. Voz da Verdade, Família Moisés. Eu até tirei Voz Verdade. Família. Voz Família Moisés. Amém. Bispo, muito obrigado. Um programa só com o senhor é muito pouco, mas foi maravilhoso. Sem palavras. Vamos para a bênção. Tá bom? Sem palavras. Deus abençoe. Te amo, que alegria, eu Jesus. também te amo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.